começar a entrevista do técnico Fernando Diniz, Fluminense 2, Flamengo 1, eu queria só pedir a vocês o seguinte, fazer uma pergunta só e não alongar, para o Diniz poder terminar. Ele veio direto, nem tomou banho nem nada, tá? Só para a gente poder adiantar, e tem muita gente para perguntar, então só para não alongar muito. Diniz, queria dar primeiro os parabéns para você, que se tem alguém que merece esse título dentro do Fluminense, eu considero que é você, que já era quase uma unanimidade hoje dentro do futebol brasileiro, mas sempre tem aquelas pessoas que diziam, mas não ganha título, né? Independentemente da importância do título da Taça Guanabara ou não, é um título, é uma taça. Então, queria te dar os parabéns e você, hoje, eu considero que o dedo do título foi seu, porque você saiu atrás no primeiro tempo, fez mudanças para o segundo tempo, e o time, a partir das mudanças, tomou conta do segundo tempo praticamente, dominou o adversário, e quem estava no Maracanã via que era uma questão de tempo o Fluminense conseguir essa virada depois que empatou o jogo. Queria saber o que você falou para os jogadores e o que te levou a fazer o tipo de mexida que você fez, até colocando um garoto que tinha jogado poucos minutos, um jogo só, e fez o gol do título. Parabéns. Primeiramente, boa noite, aí, boa madrugada, bom dia, né, já. Quero agradecer muito meus jogadores, staff do Fluminense. Trabalho de muitas mãos. É um título, a gente sabe que amanhã a gente já tem que se apresentar para treinar à tarde, dando o maior respeito com Volta Redonda. Mas até amanhã à tarde a gente vai dar uma celebrada. Aproveitar antes de responder a tua pergunta para dedicar esse título aí às mulheres. A gente sabe o quão elas são importantes, e de maneira especial as minhas mulheres. Minha esposa Simone, que eu amo muito demais, minha filha Caroline, em memória da minha mãe, que não está mais entre nós, mas foi uma guerreira que criou 8 filhos no braço. Em relação à tua pergunta, eu acho que as mudanças do intervalo, eu acho que a gente faltava um pouco mais de ter a cara que o time tem, que é o melhor Fluminense. Um pouco mais de ousadia, de alegria para jogar, de gosto por jogar futebol e tomar os riscos que a gente tem que tomar sempre. O time não estava jogando mal no primeiro tempo, mas eu sentia que faltava um pouquinho mais. E aí eu fiz as mudanças. O Pirani é um jogador, é um jovem, daqueles que precisa de um pouco de atenção e de carinho, que eu gosto de dar. Ele já tinha trabalhado no Santos, antes de eu sair de lá, foi 2 anos atrás, então ele tinha 18 para 19 anos, e foi um dos grandes destaques na minha passagem pelo Santos. Então eu estava bem convicto, ele chegou bem, ele é um moleque muito diferente, muito educado, e chegou muito bem treinado, então tinha muita convicção de botá-lo. A ida do André para a zaga também era para empurrar o time mais para frente, que o André faz muito bem isso, e o Lima está cada vez mais ambientado com o time. Então, assim, as mudanças eram muito claras para mim, enquanto estava terminando o primeiro tempo, daquilo que eu queria fazer. E acabou dando certo. Obviamente que podia ter dado errado, mas a gente na vida tem que tomar risco. E era um risco para mim, bastante claro que eu devia tomar, e as coisas acabaram dando certo. Independente do resultado do jogo, vocês sabem que quantas vezes eu estive aqui sem ganhar e defendi as posições do time poder ter coragem para jogar, ser um time voluntarioso, um time que tenha alma, que entregue para o torcedor algo, caso o resultado não venha, que ele sinta orgulho do time. Então, independente se o título não viesse, que veio no finalzinho, eu tenho certeza que o torcedor que estava na arquibancada ia reconhecer um time, como é um time, ficou conhecido como um time de guerreiro, né? Um time que luta, um time que guerreia. Então, eu estou muito feliz de ser o primeiro título nessa casa. Primeiro título assim, né? Na verdade não é meu primeiro título, eu ganhei títulos de menor expressão que as pessoas desconsideram quando é conveniente. Mas para mim tem coisas muito mais importantes na vida, esse que é o trabalho de quem faz as coisas com justiça, com clareza, e que os títulos sejam sempre consequência, como foi esse, de um trabalho bem feito, de um trabalho compartilhado de muitas mãos. Que no Fluminense é um time que tem uma desproporção muito grande aí de receita, no caso hoje para o nosso rival e para outros rivais, mas com muito trabalho a gente consegue ir tirando essa desvantagem financeira com um trabalho coletivo e com a ajuda de muita gente. Então a gente sabe que a temporada está só começando, o Campeonato Carioca terminou a primeira parte, e a gente sabe que já recomeça com um jogo super duro lá no domingo, provavelmente no domingo contra o Volta Redonda. Tudo bem, Diniz? Aqui, parabéns pelo Obrigado. título. O Cícero falou um pouco sobre
muita gente falar de título e tal. Eu acho que no futebol tem algumas coisas, né, que às vezes acaba tendo uma certa injustiça. É o pouco reconhecimento no trabalho, ou a forma como você, às vezes, ficou marcado pela relação com um jogador especificamente e tal. E quando você fala do Pirani, você fala, eu gosto de dar carinho, gosto de dar atenção. Mas eu acho bacana, e eu falo sempre isso quando comentam de você, que não é só o que você fala, eles falam também. E a gente vê o tempo inteiro essa troca. Eu conversei com o Pirani e ele disse, o Diniz para mim é um pai. Quando acabou o jogo, eu olhei para você, o Pirani saiu correndo na sua direção, você levantou o Arias no colo, o Ganso depois falou com você de uma forma muito bacana. E a gente vê que você realmente está feliz. Eu queria que você falasse dessa relação, eu queria que você falasse disso que você conseguiu construir. E aí, imediatamente, quando acaba isso, você vai correndo para a torcida, levanta os braços e grita alguma coisa que a gente de longe não conseguiu entender. E eu queria que você dissesse o que foi. Uma coisa, um chavão, Vitória Fluminense, era isso que eu gritei para eles, pro torcedor. Essa relação minha com os jogadores é um troço que talvez seja a alma mater do meu trabalho, é a relação que eu estabeleço com os jogadores. Acho que o futebol é um meio, não é um fim, é um meio para melhorar a vida das pessoas, de maneira especial dos jogadores. Carrego comigo sempre esse desejo de melhorar a vida deles e fazer com que o futebol de fato seja um meio, porque eu sei que carrego comigo também um receio muito grande do que vai acontecer com a vida dos jogadores quando eles encerrarem a carreira, em média com 35 anos. Eu tenho um jogador que eu fui que nunca vai deixar de existir dentro de mim, né? Eu fui um jogador típico brasileiro, um cara assim, nasci numa família de 8 irmãos, órfão de pai muito cedo, criado na periferia de São Paulo, na Zona Leste. E eu sei como é que é esse jogador, eu sei como que o sistema é muito bruto, cruel. A gente vê um jogador aí de 16, 17 anos, se não rende, já espancado, massacrado emocionalmente. Então, a minha vida é uma vida de dedicação para os jogadores e eu acho que eu consigo atingi-los porque é uma coisa muito verdadeira. Então, e é o que eu faço, acho que de melhor, é esse cuidado. E aí, por conta desse cuidado, de tentar fazer o melhor, eu desenvolvo algumas coisas táticas, que é um subproduto de uma coisa principal, que é essa intenção de ajudar. E depois disso, criar essa simbiose, porque é jogador com torcedor. O futebol que a gente conhece, o treinador, o staff, o presidente, todo mundo, no fundo, é secundário nessa relação. A relação mais importante é a relação que se estabelece desse futebol que a gente enxerga na televisão, no estádio. A relação você consegue criar uma conexão dos jogadores com a torcida. Isso é uma coisa muito linda, mas tem que partir do jogador, porque eles que têm que entregar esse resultado, essa performance para o torcedor poder se alegrar. E quando isso acontece, concretiza assim com um título, é um motivo de muita alegria, de muita satisfação para mim. Diniz, boa noite. Parabéns também pelo título. Obrigado. Foi um roteiro, de certa forma, parecido com o jogo do Vasco. Você também falou naquela ocasião que o time não seria igual no primeiro tempo. E eu queria que, de repente, você desse uma desenvolvida em por que os tempos acabaram sendo tão diferentes, né? O Flamengo veio muito diferente, né? O VP mudou bastante o time para esse jogo. E por que as coisas não funcionaram tão bem no primeiro tempo e acabaram se encaminhando no segundo? Obrigado. Então, mas diferente do Vasco, acho que o jogo não tem nada a ver com o Vasco, no sentido do que foi o primeiro tempo. O primeiro tempo do Vasco foi um dos melhores primeiros tempos, desde 2019, quando da minha primeira passagem aqui. Hoje eu acho que o primeiro tempo foi um tempo difícil, foi um jogo mais equilibrado, mas não foi um tempo que o Flamengo teve assim, um domínio grande do jogo. Foi um jogo equilibrado, eles tiveram chance, a gente teve um jogo muito truncado, muito nervoso, muito parado. Faço uma ressalva aqui justa, porque o juiz não dá aquela falta no André, era uma coisa escandalosa, uma coisa desproporcional, assim, que eu não consegui entender até agora, que se não tivesse VAR, o cara ia dar um gol daquele. Eu estava do lado, ele estava 2 metros do lance, o cara puxa o André descaradamente, assim, uma coisa, o André até larga o André não perderia aquela bola, se ele quisesse ficar, porque ele é muito forte, ele conseguiria sustentar, ele só deixou, porque ele, assim, era tão claro, tão absurdamente claro, que deixou seguir. Então falar quando ganha, né? Porque depois parece que é desculpa de perdedor, mas não é. Aquilo é uma falta de respeito com quem trabalha no futebol. Aquele lance podia ter determinado o vencedor da Taça Guanabara. E não pode acontecer isso. Não pode. Daquele jeito não. Tem erros que eu considero que todo mundo erra, mas aquilo não é um erro que se pode ter num jogo de final de campeonato. Assim, é muito desrespeito com as pessoas. O futebol envolve muita gente, então não pode acontecer aquilo. E o Malvar, ele estava numa distância de 2 metros do lance. Aquilo não pode, nós estamos falando de vitória, não tem que celebrar, achar que está tudo bem, porque isso não é bom.
Isso não é bom, isso é revoltante, tá? Revoltante. Aí depois você tem que se controlar, porque a pessoa te expulsa e te deixa aí 4, 5 jogos, que é o que acontece na maioria das vezes. Mas eu acho que o primeiro tempo não foi tão bom quanto o segundo, mas eu não achei que o primeiro tempo foi ruim. Achei que a gente estava jogando, a gente podia jogar melhor. Faltava um pouco mais de intensidade e da gente jogar com a nossa coragem e ousadia característica. E a gente precisava colocar um time um pouco mais para frente, os jogadores entraram muito bem. E a gente também não estava conseguindo jogar, para você ver como o jogo tem que saber jogar de formas diferentes. O jogo do Bangu a gente teve que jogar com muita amplitude. Esse jogo já não era um jogo para jogar com tanta amplitude, era para jogar com mais aproximação, e acabou que os 2 gols acabaram saindo pela aproximação que o time teve, tanto no primeiro como no segundo gol. Diniz, parabéns. Obrigado. Você já começou a pensar, eu sei que é difícil, né, no calor da emoção, seu título, a torcida ainda está comemorando o bi. O Fluminense era o único dos 4 que ainda não tinha tido 2 conquistas, né, para dizer que é bi, campeão da Taça Guanabara. Você já começou a projetar como é que vai ser a semifinal, pelo que você viu aí dos clubes? E só sobre o Vitor Pereira, é uma situação meio atípica, né? Muitos consideraram que ele tentou fazer de tudo para surpreendê-lo com a escalação que ele montou hoje para jogar contra você. Você já esperava alguma coisa dele assim de diferente? Para tentar, por causa da pressão que ele vem sofrendo? Porque a corda está no pescoço dele, né? Vou esperar um pouco a pressão do que ele está sofrendo e fazer uma análise do que eu acho dele como treinador. Eu achei ele um grande técnico. Acho que o trabalho que ele fez no Corinthians é um trabalho excelente, no sentido assim, tático, um cara que estuda muito o jogo. Mas a escalação, ela surpreendeu, sim, porque a gente não esperava que ia jogar esse time do Flamengo nem dessa forma. O Flamengo não jogou em nenhum momento com 3 zagueiros de origem. Jogou com o Thiago Maia, fazendo aquela saída de 3 lá, às vezes ele puxava um pouco o Ayrton Lucas, mas com os 3 zagueiros especificamente não. Então era um time que mudou um pouco os jogadores, não a forma de jogar específica. O jogo mais parecido com esse que eles fizeram, formação tática, a gente foi buscar, aí meio que rápido hoje mesmo, que não era um jogo que estava muito na nossa análise para esse jogo, que foi o jogo que eles fizeram contra o Botafogo. Então eu acho que colocou um time que tinha com mais força física, um pouco mais descansado, e foi uma tentativa válida. A gente soube encarar o primeiro tempo, no segundo tempo fizemos as correções que, como a gente já falei aqui nas outras perguntas, que a gente tinha que fazer, e conseguimos sair com uma vitória bastante justa. E essa projeção agora vai ser? Então, eu já estou pensando. O Volta Redonda foi um time que, para mim, tinha uma chance quando eu assisti os jogos deles antes de enfrentá-los, que tinha a chance de fato de conquistar e um dos grandes ficar de fora. Para mim não era nenhum absurdo, de maneira alguma, que é um time bem treinado, muito bem treinado, com bons jogadores, um deles, o maior destaque até, para nossa alegria, vai fazer parte do nosso elenco assim que terminar o campeonato, que é o Lelê, mas tem outros grandes jogadores lá. Então a gente sabe da dificuldade, que é o time que a gente vai enfrentar em Volta Redonda, e a gente vai, a partir de agora, a gente já está pensando em como a gente vai encará-los. E ainda pode ser o Vasco, se fosse agora, né? Se for o Vasco, bom, a gente vai... E o Vasco, tanto um como o outro, a gente vai ter dificuldade e a gente vai ser grandes jogos. Independente se for Volta Redonda, o Vasco, quem seja, assim, acho que todo mundo que vai chegar com bastante mérito. Diniz, boa noite. Pedro Ribeiro, do Saudações Tricolores. Como você mesmo falou, a partida foi muito quente, muito pegada, com muitas faltas, um jogo nervoso. E você, formado em psicologia, como você pode ajudar o psicológico dos jogadores para acalmar durante a partida, para não ficar nervoso durante o jogo, para poder sair bem com essa vitória? A minha formação em psicologia não ajuda nada, Saúl. Eu sou técnico, eu não sou psicólogo. É igual se você tivesse estudado alguma outra coisa e tivesse na sua profissão de jornalista, fosse psicólogo e por jornalista, só para ter informação. Eu acho que assim, a gente teve equilíbrio emocional, a gente não teve ninguém expulso. Acho que a gente soube jogar o jogo ficou, principalmente o primeiro tempo, muito mais quente do que precisaria. Eu acho que a gente podia ter tido mais jogo. O jogo acabou parando mais do que devia, mas acho que todo mundo conseguiu ir num limite aceitável para a gente levar o jogo até o final. Diniz, boa noite. Gustavo Garcia, GE. Globo. Parabéns pela vitória, pela conquista.
Diniz, visivelmente você está feliz, está entusiasmado, a gente notou isso também até na sua chegada, mas eu queria que você descrevesse realmente como o árbitro apitou, o que representou para você essa conquista, e queria que você também falasse sobre o Cano, cara. Em 5 jogos, 10 gols, nos últimos 5 jogos, possível não falar sobre ele, eu sei que você não gosta de individualizar, mas realmente é espetacular. Não, eu não tenho problema em individualizar, não. Acho que assim, a coletividade ela não inibe a individualidade para mim, pelo contrário. A coletividade ela tem que ser forte para os indivíduos poderem viver bem e jogarem bem, que é no caso assim, a gente joga bem coletivamente, sempre tem gente se destacando. O Arias também se destacou hoje, o Pirani, o Cano, então é muito bom ter destaque individual no time, sabe? Eu estou de fato muito feliz com a conquista, mas pela conquista premiar um trabalho de muita gente, desde lá do Mário, o seu Paulo Angione, que é o meu grande parceiro aí de vida, um cara que para mim representa muito. É muito bom poder estar com ele, tá? Um senhor de quase 80 anos que está todo dia 8 horas da manhã no CT e sai 7 horas da noite. Passando a sua experiência, o seu amor pelo futebol e a generosidade que ele tem com todas as pessoas. Então, assim, essa é a minha felicidade, que de fato premiou, nesse momento, um trabalho muito bem executado. E podia ter sido do Flamengo também, mas como foi o do Fluminense, acho que vale muito ressaltar o trabalho de todo mundo. A outra pergunta. E do Cano, assim, é meio chover no molhado. O Cano, eu tenho uma conexão com o Cano bastante especial, que começou lá no Vasco. E ele é um cara que eu acho que ele representa muito aquilo que eu penso da coletividade. Você vê o Cano marcando o tempo todo, se dedicando e sendo premiado. Então acho que os gols que ele faz é consequência da maneira como ele entende aquilo que eu penso do futebol e do que é viver coletivamente. Então ele é um exemplo muito bem acabado daquilo que eu penso o jogo de futebol e a vida. Diniz, Vitor Lessa, Rádio Globo CBN. Hoje você teve que fazer uma alteração no intervalo para equilibrar, para recuperar ali o controle do jogo, principalmente no meio de campo. O Flamengo povoou muito aquele setor ali, dificultando as ações ofensivas do Fluminense, e entrou novamente o Lima, e novamente ele entrou dando uma dinâmica legal com o Pirani, né? Entraram os dois. Passa a impressão, Diniz, em alguns momentos, até pelo Keno ainda não ter conseguido entrar no ritmo, na sintonia do time, que talvez com mais um homem ali no meio de campo, o Fluminense de uma forma geral, mais equilibrado. Não estou nem falando de esse ou aquele jogador, mas com mais um jogador flutuando por ali. Faz algum sentido isso, ou você ainda acha que com o Keno mais aberto vai rodar? Faz sentido se você achar que foi desequilibrado contra o Bangu, que foi o nosso melhor jogo na temporada. Se você achar que foi, até a gente pode discutir, mas quando a gente jogou com o Keno, fez uma partida excelente, jogou com bastante amplitude naquele jogo. Então tem jogos que são diferentes, tem jogo que você vai jogar. Hoje, no caso, era o que pediu o jogo, mas contra o Bangu, o Keno foi bem demais. O Arias não jogou praticamente quase nada dentro do campo, no meio, jogou aberto, praticamente ponta direita e ponta esquerda. Então, no jogo de hoje, o Pirani funcionou melhor, mas a gente não tem uma maneira só de jogar. Então, se você falar assim, para o jogo de hoje, eu concordo que a gente povoando melhor, mas se fosse o jogo, por exemplo, que pedisse o que aconteceu contra o Bangu, era muito melhor. Então, a gente não sabia direito como o Flamengo ia se comportar e qual que ia ser a dinâmica do jogo. E a gente podia até corrigir, às vezes até sem mexer, mas eu achei que com as mexidas a gente teria uma chance maior de conseguir virar o jogo. Diniz, Gabriel Amaral, Raiz Tricolor, parabéns pela vitória, pelo título. Obrigado. Eu vou um pouquinho na linha do Lessa, mas também do que perguntaram sobre a questão da escalação do Flamengo. Eles mudaram, sei lá, quase meio time, né, para esse jogo, talvez para poder, como foi falado, achar uma forma diferente de ganhar do Fluminense e do Fernando Diniz, ou do Fernando Diniz do Fluminense. Eu queria entender como você pretende para essa temporada, porque isso vai acontecer cada vez mais. À medida que o Fluminense vai galgando degraus mais altos, vai se tornando cada vez mais observado pelos adversários. E hoje foi, acho que um caso talvez dos mais claros, de um time que tem um investimento maior, que tem uma qualidade bem vasta no elenco, de renovar talvez o time, fazer mudanças que surpreenderam a imprensa inteira, para poder tentar achar uma forma de ganhar do Fluminense. Você acabou citando, né? Hoje, talvez essa forma de jogar que você escolheu no primeiro tempo não seria ideal. Eu imagino que também porque o Flamengo mudou o jeito dele de jogar contra o Botafogo, relembrando contra o Botafogo. Como é que você pretende, assim, achar mais formas de jogar? Como que você pretende lidar com isso, já que o Fluminense vai ser visado ainda mais ao longo da temporada? Eu acho que a gente tem que
O jogo do Bangu, por exemplo, a gente se preparou para os dois cenários, que o Bangu a gente já imaginava o que eles deviam fazer, que ele não ia mudar demais a forma de jogar, tanto é que eles insistiram, que eu falei que foi louvável, que o Felipe Loureiro faz no Bangu. É um time que teve domínio de posse em todos os jogos que eles jogaram, então a gente sabia que eles iam tentar jogar o jogo, e a gente imaginava já que eles não iam marcar alto, porque eles não tinham marcado alto quase ninguém, muito alto, só em determinados momentos do jogo. Então a gente tinha um cenário mais previsível. O Flamengo mudou hoje, mas assim, a tendência dos clubes é fazer alguns ajustes, mas é difícil um time que está jogando bem modificar totalmente como o Flamengo modificou para jogar hoje. Talvez, eu até acho que modificou, porque eles também já estavam classificados. Então, assim, agora, se acontecer, o que eu pretendo sempre é melhorar a melhor forma do Fluminense jogar, o nosso padrão principal, e ter variações para, às vezes, a gente conseguir lidar com isso, às vezes sem ter que ir para o intervalo e sem ter ir para o intervalo perdendo o jogo. O futebol é muito dinâmico. A gente tomou gol no primeiro tempo, mas podia ter feito o gol também. Talvez se a gente vire 1-0 o jogo, não ia fazer as mudanças. Mas, de todo jeito, o primeiro tempo não estava com a fluência costumeira que o time costuma ter nos jogos. Diniz, obrigado. Boa noite. Valeu. Obrigado, amigos. Encerrando a coletiva do técnico Diniz.